Glória a Deus, bom dia. Hoje é 8 de junho de 2020, segunda-feira. Não crie um campo de força. Vamos ler nossa Bíblia em Provérbios 27, versículo 17, diz assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem ama está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz são chamados filhos de Deus. Quem é filho faz parte de uma família e na família é essencial a comunhão. Na família de Deus é igual, os irmãos devem demonstrar amor uns pelos outros, devem aprender a cuidar do interesse do outro e não olhar só para si mesmo, só para a sua vida, só para os seus interesses. Quando nós nos levantamos para defender o nosso irmão, podemos ter a certeza que Deus se alegra e derrama suas bênçãos sobre nossa vida. Então não crie um campo de força que você se afasta. Não, eu só quero ouvir a palavra, não quero saber de nada. Não quero ter esse chamego demais. Nós somos seres sociáveis, o Senhor nos fez para vivermos em comunhão, somos membros de um corpo, não tem como evitarmos certos relacionamentos, certas relações, até porque a Bíblia nos orienta a vivermos juntos, um cuidando do outro. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois, isso não é só sobre a vida, não é conjugal, é melhor ser dois do que um, porque quando o outro cair, o outro ajuda a levantar. Isso é em todas as áreas, em diferentes tipos de relacionamentos. Muitas pessoas utilizam as vidas sociais, as ferramentas de comunicação, se utiliza de maneira preocupante nessa geração e às vezes essas novas tecnologias permitem uma comunicação tão rápida. A gente pode falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, ao redor do mundo, porém muitos conseguem conversar apenas virtualmente, abandonando o convívio, o contato, vivendo invisíveis para as outras pessoas, para as pessoas ao seu redor, sendo perplexo, às vezes por algum motivo, fazem pré-julgamento e criam aquele campo de força que impede. Não julgue, o conteúdo pelo frasco, não julgue a pessoa por um momento, pela vida toda. Não se afaste, não se exclua em nome de Jesus. Não seja um cristão antissocial, não seja uma pessoa antissocial, porque assim como você tem suas limitações e precisa ser aceito e amado do jeito que você é, aquele que está ao seu lado da mesma forma, da mesma maneira. Assim como você não gosta de certas coisas e o outro gosta, ele também tem coisas da qual não gosta. A gente precisa chegar no denominador comum e aceitarmos. Uma pessoa que chamamos de antissocial pode ser alguém com feridas e traumas resultantes de experiências negativas com outras pessoas. A partir de então, todos os seres humanos são responsabilizados pela dor que uma decepção lhe causou. Você não pode culpar a todos, apontar para todos por uma tormenta, por um mal, por um trauma que lhe aconteceu. Não é possível que você vai criar um campo de força, se isolar, se excluir, se privar da convivência, se privar de novas histórias, de novas descobertas, por causa que você viveu uma experiência ruim. Não, ore e peça a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos relacionamentos amorosos, na amizade, no trabalho, na igreja, podemos sofrer sim desilusões, podemos sim sofrer decepções, podemos sim sermos enganados, mas não é por isso que devemos criar campos de força que mantenham as pessoas sempre do lado de fora de nossas vidas, ou nos tornaremos invisíveis. Às vezes as pessoas querem se tornam invisíveis para não nos comprometermos emocionalmente com ninguém.
Às vezes na própria igreja você não precisa colocar a pessoa no braço, no colo, você não precisa estar o tempo todo com ela. Mas às vezes a pessoa sente a falta do seu abraço, do seu sorriso, da sua paz. Em casa, na família, você é diferente do outro, seu primo, seu cunhado, seu vizinho, seu colega de trabalho. Ele vacilou, cometeu um erro, sim, e daí? Acaso eu e você também não cometemos? Acaso eu e você, tem hora que eu digo assim, casquinha de siri, osso ruim de roer, viu? Não tem dias que a gente, nem nós mesmos não nos aguentamos? Como é que a gente quer que o outro o tempo todo aceite nossas complexidades, né? Nossas curvas, nossos engasgos? A gente tem que pedir misericórdia a Deus. E seguirmos e sermos tolerantes e sabermos que dificuldades, frustrações, desilusões tem, mas nós não devemos criar um campo de força onde vamos nos tornar ou invisíveis ou... Quem lembra? Era uma novela que tinha, né? O Menino da Bolha. E todo mundo, ele vivia numa bolha, protegido, que era doente, não é? E ninguém podia se aproximar. Às vezes as pessoas estão tão doentes, feridas emocionalmente, subjuga o outro, sempre aponta. Às vezes as postagens no Facebook, no Instagram, sempre são tão agressivas e exige do outro que o outro seja correto, firme, que tenha amor. E essas atitudes não demonstram muito amor. Devemos ter o saudável hábito de partilhar nossa vida com os irmãos na fé, a quem nós amamos. Não será todos que nós vamos partilhar as mesmas coisas, na mesma profundidade, no mesmo conteúdo. Mas um abraço, um afago, uma palavra, nos ajudarmos mutuamente na caminhada cristã. O outro manca, tem uma deficiência em uma área, você tem em outra. Aí mutuamente vamos nos ajudando em nossa caminhada. Sempre temos algo importante para aprender com os nossos irmãos, não só ensinar. Nós podemos aprender. Seja sempre grato a Deus pelos irmãos e irmãs em Cristo, pela sua família, pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho. Ei, você está achando que essa pessoa... é um erro? Essa pessoa, pelo amor de Deus, misericórdia, está repreendido. Que pessoinha, não quero mais conviver com ela. Mas você não ora mais? Você não jejua? Você não lê, não conversa mais com Deus por causa dessa pessoa? Olha Deus aí usando essa pessoa. Veja, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Talvez essa pessoa foi colocada na sua vida justamente para você refletir. Talvez para você ter como referência a dizer, não, é isso eu não quero para a minha vida. Então demonstre, faça aquilo que essa pessoa faz que você não quer fazer, faça diferente. Seja você contagiador, seja você o contágio do bem, do amor, da boa referência, mas não crie um campo de força e afaste. O cristianismo é relacionamento e muitas vezes não gostaremos, não vamos gastar, algumas coisas, nós vamos odiar, não podemos odiar, não podemos dizer que detestamos, às vezes nós não vamos simpatizar ou gostar de algo que o irmão faz, que outros cristãos fazem, mas nem por isso vamos excluí-los. Eu sempre, quando vou explicar sobre o joio e trigo, muitas pessoas fazem julgamento achando que fulano aquilo é joio, mas também tem joio, no meio do trigo, já se coloca um trigo, maduro, frutífero, e às vezes aquela pessoa nem é joio. É um trigo, mas ainda está verde, precisa amadurecer. Então, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a amadurecer na fé, no comportamento, no relacionamento. Talvez você agindo dessa maneira, ou eu, em algum momento, Senhor, peço perdão, eu fui um trigo verde. E a gente precisa se autoanalisar, ter uma consciência, uma boa consciência para avaliarmos a situação e não julgarmos o outro só como joio.
mas pode ser trigo. E será que às vezes nós não estamos nos comportamos como trigo verdes? Precisamos amadurecer. Precisamos um processo que nos leve ao crescimento e ao aperfeiçoamento em nossas vidas, onde possamos saber conviver uns com os outros, em nome de Jesus. Max Lucado tem uma reflexão que diz assim, ele escreveu certa vez assim: eu prefiro ser afiado e moldado no fogo do ferreiro do que ser esquecido na caixa de ferramentas quebrada. Em qual lugar você está nesse momento? Escolha o trabalhar de Deus e não se afaste das pessoas que podem te ajudar a chegar mais perto de Deus. Não ache que você está no topo. Essas pessoas podem sim, não criam um campo de força. É melhor a gente ser moldado, afiado no fogo do que ser uma ferramenta lá sucateada, parada, que fica só guardada na caixa de ferramenta. Não foi para isso que Deus nos chamou. As pessoas podem sim nos aproximar mais de Deus, ainda que muitas das vezes não seja de uma forma, de uma maneira como nós gostaríamos, mas o Senhor vai cumprir o propósito dele em nossas vidas, amém? A palavra de Deus em Hebreu 10, 24 diz assim, do 24 e 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nesta segunda-feira, numa semana ativa que se inicia, que o Senhor venha derramar da Tua graça, quebrantar nossos corações para não criarmos um campo de força, não nos isolarmos, que sejamos, ó Pai, afiados e moldados no fogo do Senhor, mas que não optemos, ó Pai, em sermos uma ferramenta sucateada, parada dentro de uma caixa. Em nome de Jesus, usa-nos, Pai, que as pessoas sejam usadas para nos aproximarmos de Deus mais e mais, e que assim sejamos nós também. Que sejamos pontes, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos ponte de ligação entre o próximo, entre o irmão e os céus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Tenha um bom dia. Não crie um campo de força. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.